Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Começa o Estadão Discute desta semana, nessas duas plataformas, sempre debatendo o principal assunto da semana com a presença de dois convidados. E hoje o tema, a cassação do deputado Eduardo Cunha e as consequências diretas ou indiretas disso para o governo, para a base aliada, para o futuro do governo Michel Temer, enfim. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Estadão e da TV Estadão com os nossos convidados. Alberto Carlos Almeida, que é sociólogo e cientista político, obrigado aqui pela presença. Eu agradeço o convite. E também Fernando Brandão Whittaker, que é vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, obrigado pela presença também. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, essa decisão tem aspectos políticos e jurídicos também o tempo todo, né? Os assuntos se intercalam. Vou começar aqui pelo Alberto. Surpreendeu pelo placar aí de 450? Quer dizer, quase que mais um pouquinho seria uma unanimidade, né? O placar foi bem eloquente, né? E num período de eleição municipal. Existem aí uns 60, 50 parlamentares candidatos a prefeito, mas não só por isso, mas mesmo quem não é candidato nesse período, fica em suas bases, porque o parlamentar apoia um número tal de candidatos a prefeito, tem que circular em seu estado. Então, o comparecimento à votação também foi alto, considerando se tratar de um período de eleição municipal. E uma segunda-feira também, né? Uma segunda-feira, quer dizer, não é comum. Por conta da eleição municipal, o Rodrigo Maia convocou sessões segunda e terça, no mínimo até o primeiro turno da eleição. Olha, eu acho que os partidos, quer dizer, a pressão da opinião pública é muito grande. Eu frequento Brasília, vou em Brasília a cada 15 dias, tenho o privilégio. Eu sei que para muitos isso não é considerado privilégio, mas no meu caso é de participar de reuniões com políticos e vê-los tomando decisões. E você vê lá, eles às vezes tem uma polêmica na decisão, eles dizem, olha, mas vai vir uma pressão tal, vai acontecer isso com a gente, vão dizer isso da gente. Então a pressão está lá, é um fato. A sociedade sempre quer que responda mais, ou seja, mais efetivo do que eles são. Mas eles são lentos mesmo. Nós aqui na nossa área de atuação, nós somos lentos, eles são... Mas eles estão respondendo. Então, eu acho que essa votação aí de 450 votos é uma resposta à pressão da sociedade. Bom, do ponto de vista jurídico, eu queria saber aqui do Fernando Brandão Whittaker, tentou-se fazer aquela manobra, né, para que a pena não fosse a perda dos direitos políticos. No que é diferente um caso do outro, falando agora de Dilma Rousseff e de também Eduardo Cunha? Quais são as diferenças nos dois casos? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte da sessão de julgamento e a defesa tentou não só aplicar isso, mas na realidade tentou anular o próprio julgamento por conta, enfim, de argumentos muito mais questionando a forma do procedimento que estava ali em discussão. Não teve êxito. Aliás, o Cunha, durante todo esse processo, foi um mestre em levantar pelos em casca de ovo para retardar a decisão final. E a última a última tentativa foi de aplicar aí a permanência dos direitos políticos, a possibilidade dele se eleger, ocupar cargos na administração pública, o que acabou acontecendo no impeachment, né? Só que é uma situação absolutamente distinta. O procedimento ético disciplinar do Congresso não é aquele previsto na lei do impeachment, nem a disposição constitucional, que foi muito controversa, que é muito controversa até a solução que foi dada, né? E, obviamente, já há questionamentos, todo mundo sabe, já existem ações no Supremo em andamento para reverter esse fatiamento da decisão, e vamos aguardar aí qual que vai ser o encaminhamento que o Supremo vai dar sobre isso, né? O Fernando mencionou o nome do Eduardo Cunha, né, e a gente pensando na figura dele, me ocorreu aqui, isso acontece com todos os parlamentares, como eu mencionei, né, eu frequento Brasília já há muitos anos, eu me lembro do Gé Genuíno, do PT, sim, líder do partido, presidente do partido, quando ele andava na Câmara, tinha uma multidão em volta dele. Aí teve o escândalo em torno dele, ele conseguiu se reeleger deputado e continuava lá. Já não tinha mais ninguém.
Eu me recordo da cena, ele saindo para fumar ali fora no anexo 2, no anexo 3, e ninguém acompanhando ele. O Cunha, aconteceu isso agora. Ele não podia andar na Câmara. Claro, o presidente da casa. Ele estava sozinho, saiu sozinho, ninguém do lado dele. Pela ninguém porta lateral. Pela porta lateral, quer dizer, então isso é muito revelador do que ocorreu, quer dizer, uma imagem muito reveladora, como dizem, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Né? Jornalistas e os próprios deputados o acompanhavam, tanto no caso do Genuíno como do Exatamente. Cunha. E agora é um isolamento Ele se mesmo. torna um pária, exatamente. Agora, o próprio governo o abandonou, não? Isso teve um papel importante também nessa votação. Mas eu vou dizer uma coisa, o Cunha deu uma declaração dizendo que o governo o abandonou quando decidiu apoiar o Rodrigo Maia para presidente da casa. Isso não é verdadeiro, tá? O governo, na eleição do presidente da casa, essa eleição aí para o mandato tampão, ele até aceitava a solução Rogério Rosso. Que era o candidato dele. Exatamente. O governo aceitava, tinha ali uma conciliação. O governo, em nenhum momento ali, quis ruído ou quis conflito. O que aconteceu é que o PSDB, junto com o DEM, ambos bancaram fortemente a candidatura do Rodrigo e fizeram um acordo com o PT para isso. Tá? E aí o governo não teve jeito, quer dizer, não se tratou de apoiar o Rodrigo Maia, mas do tipo, olha, vamos no que vai ganhar, né? Mas, de fato, ali o Cunha está sendo bastante ou injusto, ou de caso pensado, ou impreciso, ou ele realmente acredita nisso, mas o governo não apoiou, num primeiro momento, o Rodrigo Maia para presidente da casa. Tanto é que a gente vê aí, está público nos jornais, os conflitos no que dizem respeito à tramitação de eventuais reformas, os conflitos entre o Rodrigo Maia e o governo. Aliás, aproveitando aqui o Fernando também, a gente vê no direito e na política, tem muita coisa que é interpretativa e às vezes até uma vírgula ou a falta de uma vírgula faz a diferença. Mas tem havido esse conflito mais recente aí, Constituição e Regimento. A gente sabe que a Constituição é a lei maior do país. Sim. Mas essas casas têm regras próprias? Não, existe o regimento interno, existe a legislação que rege esse procedimento administrativo do Congresso. Agora, obviamente, todos têm que se conformar com a previsão da lei maior da Constituição Federal. O problema é que são julgamentos, apesar de com esse formato jurídico, o conteúdo é eminentemente político, né, Alberto? Alberto acompanha muito isso, enfim, acaba criando uma margem interpretativa mais ampla ainda, até por serem em sede administrativa, não são julgamentos realizados no judiciário, né? Então, realmente acaba tendo essa margem mais elástica de interpretação e, óbvio, até como você colocou, Heisen, certamente isso vai ser judicializado, vai ser questionado perante o Supremo o resultado, o que vai ser, acredito eu, confirmado, né? Vamos aguardar. Parece que o Supremo não vai querer entrar botar a mão nessa cumbuca. Exatamente, né? Porque a Constituição até reza que é uma decisão a ser tomada pelo Congresso e não pelo Supremo, né? Agora, no caso específico do Eduardo Cunha, Alberto, o PMDB, a gente tem que falar, acho que de vários PMDBs no caso, né? Não existe um só. Mas o que PMDB que sobra agora, depois disso, do episódio? É interessante, né? Você colocando a pergunta, o Fernando estava falando, você olha para o PMDB, né? O PSDB entrou de corpo e alma do governo, parece um governo, em termos de defesa pública, o entusiasmo do PSDB é maior do que o do próprio PMDB. Na votação do fatiamento, lá do impeachment da Dilma, se a gente pegar ali a votação dos senadores, né, o PSDB votou unido nas duas votações. Uhum. Tanto a votação do impeachment quanto a votação dos direitos políticos da Dilma. O PMDB se dividiu. E foi decisivo. E foi decisivo, exatamente. Na votação do Cunha, a mesma coisa. O PSDB votou unido pela cassação do Cunha. O PMDB se dividiu, se a gente considerar ausentes, né? O PMDB é um partido de centro. Você tem nos dois extremos do espectro político, como coluna vertebrais importantes do funcionamento do sistema político brasileiro, o PT, que tem um determinado direcionamento, e o PSDB, que tem outro. E o PMDB confere governabilidade. O que nós estamos passando agora é um governo liderado, o Poder Executivo liderado pelo PMDB, esse partido de centro. Mas, por definição, o partido de centro é dividido.
E o nosso partido de centro, isso é uma especificidade do Brasil, vários países do mundo têm partidos de centro, mas o nosso partido de centro é muito grande. Tá? Eu diria que é o maior partido de centro do mundo ocidental, talvez até do mundo inteiro. Fora tá? isso, às vezes criam blocos, né? O Centrão, por exemplo, Exatamente. criam em vários partidos. Exatamente. E que hoje os jornais dizem até que o PT já está fazendo alianças para compor o bloco do Com o próprio Centrão, né? Exatamente, para ingressar nesse bloco. E nós estamos numa situação de crise política profunda. O impeachment não resolve a crise política, ele ameniza em alguns aspectos. O sistema está muito fragilizado. Os políticos estão fragilizados. O PT, se você olhar o PT do passado, né? Não muito distante, mas as grandes lideranças congressuais, né? Figuras importantes que saíram de atuação parlamentar, Palocci, José Dirceu, Genuíno aqui mencionado, e tantos outros. Né? E o próprio PSDB, que já teve muitos líderes, o que aconteceu recentemente com o PSDB da Câmara? Tem excelentes deputados, mas não tem um líder que a bancada da Câmara siga. Hoje, paradoxalmente, incrivelmente, a principal liderança do PSDB da Câmara é o senador Aécio Neves. Isso é algo inédito no funcionamento do partido. Tá? Isso são sinais, eu estou aqui simplesmente elencando, sinais da profunda crise política, cuja saída é lenta. Né? Cuja saída é lenta, não há mágica, não vai ser um fato, impeachment. Né? Nós estamos num momento de fragilidade do sistema, sem líderes, os partidos com a baixa credibilidade na opinião pública, nunca foi alta, mas agora a pior de todos os tempos. Então, a Lava Jato funcionando, e delações, e chantagens. Então, é uma situação muito difícil, até para fechamento de acordos. Uhum. Aliás, nesse aspecto, outro acontecimento da semana, que acho que os assuntos se conectam, foi a posse da ministra Carmen Lúcia lá no Supremo. Eu vou começar até pelo Fernando para analisar, para depois o Alberto também falar. E que ali parece que foi um libelo contra a corrupção ali. Tudo que se discursou foi nesse sentido. Eu vi depois comparações do tipo, parecia o DN moralista dos anos 50, teve gente que falou isso também. Mas qual a sua avaliação, Fernando? Que recado que foi mandado nesse discurso? E pelo jeito foi um recado para a gente que estava na plateia, inclusive, né? Ali na posse. A ministra, ela vem trazer novos ares para o Supremo, ela carrega consigo uma credibilidade muito grande, e ela está aproveitando o momento da inovação e vai propor, acredito eu, uma série de mudanças muito benéficas para a sociedade em geral e para o Poder Judiciário em específico. O discurso dela foi fortemente voltado a resgatar um prestígio que o Poder Judiciário necessita ter, atacando não só a questão da corrupção, mas também atacando a própria morosidade do Poder Judiciário, que acaba afetando todo cidadão e coloca em descrédito o Poder Judiciário. A gente tem a expectativa de que ela realmente implemente essas alterações, essas mudanças, vai encontrar resistências corporativistas, resistências na esfera política também, muito provavelmente, mas ela está legitimada para fazê-lo. E o momento é muito propício, né? Um momento de renovação, um momento de prestígio das nossas instituições, e o Supremo é uma peça essencial para isso, né? Então, a expectativa da posse da ministra Carmen Lúcia é a melhor possível, né? Ela veio num bom momento, com propostas muito boas, que vão afetar a sociedade como um todo. Então, estamos muito ansiosos para que essas medidas sejam colocadas em prática, né? Alberto, e aí, os juízes parece que têm conquistado um papel mais relevante nos últimos tempos aqui, né? Olha, há umas 3 semanas atrás eu falei numa audiência pública na Câmara dos Deputados, na comissão especial que aprecia o projeto dos 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público. Tá? E naquela oportunidade, esse vídeo até eu coloquei na minha página no Facebook, naquela oportunidade eu chamei atenção para um fato: o Poder Judiciário está muito entusiasmado, muito atuante, mas alguns elementos importantes, talvez um em particular, que é a fonte, de novo, é a principal fonte de nossa corrupção, ele não vem sendo combatido e ninguém faz uma proposição para isso, tá? Que é o nosso sistema eleitoral.
Tá? O meu temor, tá, é que todo esse empenho do Poder Judiciário se revele, no passar do tempo, nada mais do que enxugar gelo. Tá? E com um malefício muito grande para a sociedade. A cada 10 ou 20 anos você vai destruir uma elite política. Eu não vou aqui fazendo julgamento moral, udenista, né? Existem usos e costumes no mundo político que perpassa todos os partidos igualmente. Tá? Para nós para a sociedade não é uma vantagem você destruir uma elite política, porque são eles que governam, né? E como é que você então vai combater os usos e costumes deles, né? Que estamos vendo aí, né? Combatendo a fonte disso. Nosso sistema eleitoral, tá, é um sistema eleitoral único no mundo. Tudo tem vantagens e desvantagens. Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Nosso sistema eleitoral proporcional. Não é o sistema eleitoral distrital. A maioria dos países adota o sistema proporcional. Não há nenhum mal nisso. Nenhum mal intrínseco nisso. Até mesmo a trajetória histórica mais comum, quando, na origem da democracia, era adotar primeiro o sistema distrital e, com o passar dos anos, abandonar o distrital e ir para o proporcional. Tá? É muito incomum, tem um caso nos últimos 20 anos, que é Madagascar, que é você abandonar o sistema proporcional e ir para o distrital. Lá tem um ditatorzinho, uma espécie de Hugo Chávez lá da ilha, que fez isso. Tá? O sistema proporcional com lista aberta, como o nosso, é único. Lista aberta com o quê? Você olha São Paulo, o estado de São Paulo elege 70 deputados federais. Então você tem 70 pessoas que serão eleitas individualmente. E cada partido pode lançar o número de cadeiras mais 50%. Cada partido pode lançar 105 candidatos a deputado. Então, se tiverem 10 partidos, são 1.000 candidatos. E eles lançam. Por quê? Para fazer legenda, porque um candidato puxa voto para o outro. Acabou a eleição, tem que arrumar emprego para todo mundo que não foi eleito. Tá? Então, aí tem cargos comissionados, se não para o próprio, para alguém indicado por ele. Então, como é nos países que tem sistema proporcional? O voto em lista. Ou a lista é totalmente fechada, ou o partido apresenta uma lista fechada cuja ordem o eleitor pode alterar com seu voto. Mas se o eleitor não quiser alterar, já está lá a lista pronta. Isso faz com que os partidos façam campanha para os partidos e não para as pessoas. A gente olha o horário gratuito, está lá o vereador pedindo voto para ele. Aquilo favorece o clientelismo, aquilo favorece a pressão por cargos, aquilo significa pressão para gastos em campanha, portanto tem que superfaturar obras. Ninguém fala disso. Então a justiça está muito empenhada, a Carmen Lúcia, as 10 medidas do MP, porém a fonte vai ficar lá. Ou seja, irá continuar os usos e costumes. Por que eu estou enfatizando usos e costumes? Porque os políticos acham que estão certos ao fazer aquilo. E aí apareceu o judiciário dizendo, não, vocês não estão certos. Tem uma lei aqui que diz que isso é corrupção. Então são 2 transatlânticos cujas rotas coincidiram e bateram de frente. E o transatlântico que se despedaçou foi o político, mas ele irá reagir, não no curto prazo. Mas a mudança da forma de financiamento das campanhas já foi um avanço, né? Não sei, sim, a redução do tempo. Olha, o que a gente detecta nessa campanha? Os políticos estão felizes com a redução do tempo de campanha. Custa menos fazer a campanha. Isso é bom. Tá? Agora, a forma de financiamento, a gente já viu aí, multiplicou o número de pessoas beneficiárias do Bolsa Família que estão contribuindo para a campanha eleitoral. Uma mágica. Né? As pessoas individuais contribuem para a campanha eleitoral, porque agora só pode pessoa física. Exato. São aqueles que têm sociedade e empresas que são fornecedoras dos governos. Tudo bem, era de se esperar. Aí, pessoas que estão contribuindo, funcionários públicos, todos eles contribuindo. Então, você começa... a gente tem que encarar isso com maior realismo, né? Sim, é louvável a medida, mas a pressão para gastos é enorme. É enorme, porque o voto é na pessoa. E o voto não é no partido. Se fosse no partido, ela diria, olha, você vai gastar para a convenção partidária, para tentar ficar lá na frente da lista. Fechada a lista, eu vou defender o partido. Então, mas esses episódios que vocês mesmos estão citando fazem a gente ver o seguinte, os próprios políticos não têm interesse muito em fazer essa mudança. E de vez em quando a gente vê lá o tribunal, acho que dá para dizer, legislando em alguns momentos, ou não chega a acontecer isso, do próprio tribunal legislar. Chega. A inoperância ou, enfim, o desinteresse do legislador em cumprir com a sua atividade fim acaba levando o tribunal, muitas vezes, a fazê-lo. Aliás, até ontem saiu uma decisão do ministro Teori Zavascki
a respeito de direito do trabalho, não é exatamente o objeto aqui da discussão, mas ele entendeu que é possível, em determinadas situações, que o combinado através de um acordo entre a empresa e os seus trabalhadores pode prevalecer sobre o legislado. Isso vai trazer uma repercussão muito grande, inclusive porque ele determinou que seja observada essa decisão como um recurso repetitivo que o TST vai ter que seguir. Mas justamente essa falta de interesse corporativo do legislador, dos congressistas, em alterarem a próprio sistema eleitoral, que foi uma reforma que eles propalaram, anunciaram como se fosse uma grande reforma, no fundo ela não alterou a raiz do problema, como o Alberto colocou. E agora uma pergunta, essa proposta de ser voto em lista, há uma crítica muito grande de que as cabeças do partido teriam um poder aumentado na formação das listas. Como é que a gente resolve essa situação? Olha, você não tem sistema perfeito, né? O cobertor é curto. Você não vai cobrir todas as partes do corpo, tá? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. O que eu só estou alertando para o fato do nosso sistema ser único no mundo. Só tem um país no mundo... Nossa jabuticaba eleitoral. Só tem um país no mundo, tá, que adota a lista completamente aberta e com muitos candidatos por região de voto. E muitos partidos também. Muitos partidos. Agora, só lembrando, tá, Fernando, você estava falando aí, é verdade, uma certa dificuldade dos políticos, talvez desinteresse, talvez incapacidade de coordenar ações, mas a gente tem que fazer justiça num ponto na coisa do número de partidos. Eles aprovaram a lei alguns anos atrás, 5 anos, sei lá, resgata-se facilmente na internet. E o Supremo considerou inconstitucional a lei, uma lei que limitaria o número de partidos colocando uma cláusula de barreira. Exato. É claro que o ministro Supremo vai dizer, não, nós julgamos conforme a Constituição. Mas pensando na consequência daquilo, foi um desserviço, tá? A consequência final daquilo ali, porque hoje nós estamos com 30 partidos, o pedido de legalização de mais 70, tá? A dificuldade hoje, a soma de pequenos partidos pode ser que vete uma saída. Eu estava outro dia numa palestra e mencionando, no Brasil, com representação tem 28 partidos, uns gringos, né? Aí uma canadense falando lá, olha, nós no Canadá achamos um escândalo, nosso parlamento tem 3 partidos, entendeu? Quer dizer, não tem 30 ideologias, não tem 30 propostas diferentes, tá? Então, a redução dos partidos já ajudaria nisso, ajudaria outros aspectos que eventualmente vamos tratar aqui, mas outros aspectos do sistema político brasileiro. E quando o Supremo teve a chance de tomar a decisão nessa direção, ele foi na decisão contrária, tá? Alguns anos atrás. Sim, eu não estou dizendo, justificável do ponto de vista jurídico. A consequência política foi muito nefasta para o funcionamento do nosso sistema. Aliás, deixa eu aproveitar para iniciar esse bloco. Essa semana, na CCJ lá do Senado, foi aprovada justamente uma cláusula de barreira, aí, falando em 2% ou 3%, em alguns casos, em 14 estados, para o partido ter direito ao fundo partidário. É um caminho para chegar a isso? Olha, tem vários caminhos. Na Inglaterra, você pode fazer o partido que quiser, tem dinheiro do governo para fazer campanha. Se você não atingir X% de votos, tem lá um número lá, você tem que devolver o dinheiro para o governo. Tá? O problema é que no Brasil, fez um partido, já tem acesso a fundo partidário, já tem acesso a tempo de TV, já tem acesso... Sabe, é complicado isso, tá? Já tem partidos aí para todo mundo, né? Vamos dizer, a situação nossa, em número de partidos, é tão grande que você não diria, olha, tem 3, 4 ideologias no máximo, vamos reduzir de 30 para 6, 7 partidos. Já é muito 6, 7. Sim. Tá? Mas que seja isto, né? O que acontece hoje? Quando um político tem dificuldade dentro do seu próprio partido e não consegue, né, algo que ele almeja ali dentro do partido, ele vai lá e funda um partido para chamar de meu, para chamar de seu. A Marina fez isso. O próprio Haddad também. Todos, né? Tem seu partido, né? Kassab, aliás. Kassab. Então, vocês são caciques, né? Se todo mundo tivesse dentro de poucos partidos, esse seria um efeito benéfico, formidável, tá? A fila andaria mais rapidamente. Como hoje você tem o seu próprio partido, a fila não anda. Então, você tem presidentes de partidos que controlam e mandam seus partidos há 40 anos. É o mesmo presidente há 40 anos.
há 30 anos, vários. Vários exemplos, né? Isso já foi feito reportagem em jornais, vários exemplos. Tá? Então você não tem vida partidária real. Por que o Lula escolheu a Dilma? Num partido que tem vida partidária, jamais, uma vida partidária pujante, jamais a Dilma seria escolhida por dedaço. A gente não estaria na hecatombe que nós entramos, que ela foi a principal responsável. Tá? Foi o dedaço, né, que os mexicanos chamam de dedaço, o presidente escolhe, teria uma vida interna, iria ter mais gente querendo ser candidato, iria reclamar, ia ter que ter um consenso. Então, o fato de nós termos muitos partidos leva a uma vida partidária fraca, débil. Promíscua. Também. Vira balcão de negócio. Os nanicos acabam... Exatamente. Apoios aí que são dados e muitas vezes o próprio candidato aí se candidata não para defender a candidatura dele, mas para criticar do adversário, para ajudar um terceiro. Muita gente vê isso no horário eleitoral. O Alberto puxou um pouco essa discussão do descrédito meio que geral. Eu não gosto muito de generalizar, mas parece que estamos num descrédito geral em relação aos políticos. E o próprio Eduardo Cunha falou, amanhã serão vocês. Não sei se foi em tom ameaçador ou não para os colegas dele. Como é que se reverte esse descrédito? É um processo lento. Nós temos uma combinação de fatores. A crise econômica é muito importante. Se o Brasil estivesse, os políticos que estão aí, o que eles fazem, é a mesma coisa do que eles eram e faziam em 2010. Só que em 2010 o Brasil cresceu 7,5%. Então a vida da população inteira melhorando, deixa lá os políticos, desde que eles mantêm a nossa vida melhorando, deixa lá eles fazendo o que eles quiserem fazer. Nós hoje estamos numa crise econômica e, por que não dizer social, profunda, aguda, numa crise política profunda. A saída, a combinação dessas duas coisas nos permite, né, dizer que a saída é uma saída lenta, né? E é uma saída que precisará ser feita também nos dois terrenos, tanto no terreno político quanto no terreno econômico. Não há hoje uma liderança capaz de organizar as ações no terreno político. Não há isto. Tá? Por conta até da Lava Jato. Né? Não tem alguém que possa vir e propor. O que os políticos poderiam vir e propor hoje? Que de vez em quando aparece até isso na mídia. Vamos fazer uma anistia. Tá? Mas para você fazer uma anistia, você tem que vir junto com um conjunto de regras que limite a capacidade dos políticos de fazerem o que eles fazem. Tá? As duas coisas têm que vir juntas. Quem é que vai propor isso? Ninguém. Senão vira o que nem aconteceu na Itália lá. Depois de todo o trabalho que eles tiveram com a Operação Mãos Limpas, voltou. Exatamente. A mesma situação. É a mesma coisa. Então, hoje ninguém tem autoridade de fazer isso. Se tivesse, já estaria aí. Então, é uma dificuldade. Vamos aí reduzir, se não acabar com cargos comissionados. Vamos dar mais transparência ainda. A gente tem muita transparência para o funcionamento do setor público. Vamos mudar as regras eleitorais. Vamos criar regras de compliance para todas as empresas que lidam com o setor público. Vamos criar seguro, né, para obras. Então, tem um conjunto de medidas não punitivas, tá? Que foi isso que eu falei lá nessa comissão especial, que o Ministério Público está olhando só o punitivo, mas o punitivo não resolve. Seria um conjunto de medidas que antecipariam isto, que coibiriam na raiz o que nós estamos vendo. Prevenir. Exato. Tá? Alterando os incentivos, alterando o sistema. É um conjunto de medidas. A corrupção é um fenômeno complexo. A saída é uma saída complexa. Tá? Então, um conjunto de medidas, você teria que propor isso e, ao mesmo tempo, propor uma anistia. Não há ninguém que tenha autoridade de fazer isso agora. Bom, resumindo, antes de eu passar para o Fernando, quer dizer, um acordo de cavaleiros, mas aí precisaria haver os cavaleiros também, né? Os líderes, né? Líderes claros. Todos os líderes hoje têm sua autoridade questionada pelos escândalos. Sem exceção. Até porque são mencionados aí em delações. Não se sabe também se essas delações são com intuito meramente acusatório político, com intenção política ou não, mas o fato é que essas lideranças também acabam estando envolvidas aí, né, nesse mar de lama que está sendo descoberto, né? Fernando, então, puxando por esse lado aí, o Instituto da Delação Premiada, ou Colaboração Premiada, qual a sua avaliação do uso dele? E depois eu queria entrar um pouco na questão do foro privilegiado, que é outra discussão que está muito presente nesse momento também. A questão da delação, ela está sendo aí copiada aí de outros sistemas, norte-americano principalmente,
ela é um instrumento útil, só que ele não pode ser considerado como o único instrumento acusatório. E o que eu enxergo de grave na utilização que vem sendo dada prende para forçar o sujeito a delatar. Tortura, né? É uma tortura velada. Né? Então, isso acaba destoando o Instituto da Delação e acaba também prejudicando o próprio sistema como um todo. Né? Nós já ouvimos aí diversas manifestações de ministros do Supremo dizendo que não vão considerar como prova única a questão, o depoimento em delação premiada. Assim como já ouvimos vários ministros do Supremo criticar, e com isso eu concordo também, alguma dessas 10 medidas propaladas aí pelo Ministério Público, como, por exemplo, a utilização de provas obtidas por meio ilícito. Desde que com boa fé, mas é subjetivo, né? Cai numa subjetividade que acaba até violando o Estado Democrático de Direito. Né? E a gente sabe que essas regras que asseguram o direito de defesa, elas não surgiram agora em 88, elas são frutos de uma luta de anos, enfim, contra regimes autoritários, e não é possível a gente permitir e concordar com uma proposta dessa. Agora, até entrando já no outro tópico que você comentou, Raíssa, uma das questões que eu acho mais graves e que afligem o nosso sistema eleitoral é o problema do foro privilegiado. Né? O problema do foro privilegiado acaba incentivando os políticos a se manterem, por exemplo, essa sugestão, essas propostas todas deles quererem fatiar as suas penas que estão sendo impostas, é justamente para tentar garantir o foro privilegiado. O Cunha, por exemplo, agora vai ser submetido ao juiz Moro, lá naquele processo criminal que tramita em Curitiba. E o Supremo Tribunal também, a gente tem que reconhecer, não está aparelhado, não tem a sua estrutura propícia para conduzir um processo criminal. Não tem sentido o Tribunal Constitucional parar todas as suas atividades com questões relevantíssimas que estão lá para serem definidas, decididas, para conduzir toda a instrução de um processo criminal. Então, esse é um mal que precisa ser atacado e a gente vai esbarrar nos interesses aí também dos congressistas que vão tirar um privilégio, uma regalia que hoje a lei confere. Né? E a sua avaliação, Alberto? Olha, a minha avaliação, nada melhor aí do que relembrar frases do passado, até em outros países, o caso da Revolução Francesa, quando o Robespierre disse que o rei é o empregado do povo, né? O político é o empregado do povo. Né? O político se acha o tal, mas ele é o empregado do povo. O foro privilegiado é uma aberração. Como é uma aberração a corte que a gente vê em torno dos políticos, a quantidade de carros oficiais. A gente não deveria nem aqui estar discutindo a quantidade de carros oficiais. Talvez não devesse existir carro oficial. Ele que se vire para se transportar para o trabalho dele. Então a gente fica aqui discutindo privilégios de políticos. Tá? O foro privilegiado, até o nome diz, é um dos privilégios, mas existem inúmeros. Eles não deveriam ter nenhum. Tá? Eles são empregados da população. Estão lá para servir a população e não nós, população, servirmos a eles. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Agora, vem diminuindo. Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, tá? Sim. Prefeitos, vereadores, não tem nada disso. Isso no passado já foi muito mais acentuado. É difícil fazer uma reforma de uma só vez. Isso vai acabar em algum momento, tá? Como, aí eu estou sendo talvez mais otimista, essa quantidade de carros oficiais. Você vai a Brasília e tem um elevador de político, tem um elevador da população e tem um elevador de político. Mas por que isso? Isso é ineficiente, completamente ineficiente. São inúmeros privilégios que eles têm. Tá? Tem refeitório, tem lá um restaurante de político, porque a fila é menor, o restaurante dos outros não, a fila é imensa. Né? Isso é vergonhoso para o país, é algo vergonhoso. Isso acaba, sim, mas é muito lento, é um processo muito lento. Nós, brasileiros, temos uma mentalidade hierárquica, a gente imagina que pessoas diferentes tenham direitos diferentes. Está diminuindo? Repito, está. Mas não acaba da noite para o dia. Essa questão do Tribunal Supremo, né, não ser um tribunal penal, né, o leigo até fica vendo assim, o juiz Sérgio Moro já condenou 70 e tantos, e o Supremo nenhum. Tem um pouco a ver com isso também. Talvez um pouco a ver com isso. E com o foro privilegiado. Sim, sim. Eu acho que essa que é a questão principal, né, porque enquanto o político ele
tem lá e tem que ter, né, a sua imunidade parlamentar, isso é essencial. Para opiniões, né? Isso, mas exatamente, tem que se restringir para um exercício legítimo da atividade parlamentar. E o foro privilegiado acaba destoando essa imunidade parlamentar no aspecto jurídico, aí no aspecto do seu processamento. Então, eventualmente, até nessa evolução, que eu também sou otimista, acredito que o Brasil tem caminhado positivamente para isso, seja restringir o foro privilegiado para questões e assuntos de foro parlamentar, né? Do exercício da profissão. Quase que você falou Exato. Quase que você falou parlamentar, mas não estaria errado, hein? Falar parlamentar do jeito que a gente está vivendo aqui, viu, Fernando? Mas vamos tentar projetar agora esse segundo semestre aqui, que acho que nem existe, né? Tem eleição agora. Eu estou falando em termos legislativos, Alberto. E o governo precisando aprovar medidas aí, ajuste fiscal. Você vê alguma chance do governo levar adiante isso, no atual momento da base que ele tem? A eleição municipal, o primeiro turno é dia 2 de outubro, faltam um pouco mais de 2 semanas. O impacto maior é do primeiro turno, o segundo turno acontece no número reduzido de cidades grandes, então a normalidade legislativa tende a voltar na semana que se inicia em 3 de outubro. Tá? Uma coisa que tem acontecido aí na mídia, de um modo geral, é um excesso de otimismo com relação ao tempo de tramitação de reformas. Uhum. Tá? Reformas são coisas cuja tramitação é lenta. Tá? Você tem que montar comissões especiais, existem inúmeros prazos regimentais, tá? Existem polêmicas, né? Agora a gente está falando de reformas polêmicas. Audiências públicas. Audiências públicas, né? Então, aprovar uma emenda constitucional é comum que demore 8 meses, 1 ano. Tá? Se andar rápido. Se andar rápido. E quando ela não é controversa. Exato. Tá? Quando ela é polêmica, tende a ser mais demorado. Tá? Precisa convencer 3/5, né? 3/5, quer dizer, não é um processo simples. Então, 2 turnos de votação. Nas 2 casas, e aí se mudar um, volta para outra, né? É complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os pés no chão para o prazo regimental, para os prazos regimentais que condicionam a aprovação de medidas dessa natureza. Em segundo lugar, nós estamos numa situação... É bem interessante, nós estamos falando de ajuste fiscal. O que ajuste fiscal pelo lado do gasto? O que eu chamo isso? A maneira fácil da gente comunicar isso é o governo dizer não. Preciso gastar mais, temos a demanda, o governo vai ter que dizer não. As emendas parlamentares? Não. Tá? Quando a gente toma aí a nossa recente experiência democrática, o Fernando Henrique fez um ajuste fiscal sem dizer não. Foi todo feito pelo lado da Receita, os 8 anos de Fernando Henrique. O Lula manteve o ajuste fiscal, fez pelo lado da Receita, fez sem dizer não. A Dilma não disse não dava para fazer tudo pela Receita, pedalou, etc. Né? Então nós temos Fernando Henrique, Lula e Dilma, ninguém disse não. Agora, no momento de profunda crise, recessão, abatimento do sistema político, se exige de um governo que seja dito não. Eu estou só colocando os ingredientes da situação que nos encontramos. Não é trivial dizer não agora. Não estou dizendo que seja impossível, estou dizendo que exigirá um esforço muito grande, em particular do Poder Executivo. É necessário um empenho muito grande. O Brasil hoje foi colocado, o país bateu no muro, né? Bateu em que muro? Para que seja feito um ajuste fiscal, agora não será possível fazer agora, nesses próximos anos, pelo lado da Receita. Terá que ser feito pelo lado da despesa. Tá? A nossa... É um ponto de interrogação, quer dizer, nós estamos aqui num debate, tá? O governo hoje, dadas as condições econômicas e políticas, será capaz de dizer não, de fazer um ajuste fiscal pelo lado das receitas? É um ponto de interrogação sério. Ninguém tem a resposta. Ninguém tem essa bola de cristal. Tá? Os obstáculos são grandes, é só isso que eu gostaria de chamar a atenção no momento. O que o país não aguenta mais, realmente, é o aumento da carga tributária, que já é extorsiva, principalmente considerando o retorno que é obtido. Então,
já houve agora, recentemente, aí, nas últimas semanas, o corte de uma série daqueles benefícios concedidos a diversos segmentos empresariais, que afeta aí o lado da receita, mas é imprescindível que as medidas de corte de despesa ocorram, né? E essas medidas amargas já são esperadas e têm que ser, num curto espaço de tempo, implementadas. Não temos mais tempo para aguardar e desviar essa rota negativa que já prejudicou tanto, né, a sociedade em geral. A gente tem visto, até saíram notas em jornais, né? O próprio governo dizendo, olha, tem a batalha da comunicação, o governo considera que perdeu a batalha da comunicação, que ficou a tese do golpe. Coisas de comunicação são mantras muito simples, repetidos aí de forma insistente inúmeras vezes, né? Então, o PT, a Dilma, vem fazendo isso lá desde antes mesmo, a votação em plenário da Câmara dos Deputados, do impeachment dela, falando de golpe. Um mantra simples para o governo, que o governo acertaria muito na comunicação, é falar: Dilma quebrou o Brasil, Dilma quebrou o Brasil, Dilma quebrou o Brasil, tá? Se isso é batido fortemente, você persuade a sociedade disto, você ainda pode fazer a frase seguinte, dizer a frase seguinte: Dilma quebrou o Brasil, portanto é necessário cortar gastos. Dilma quebrou o Brasil. Eu não queria cortar gastos, mas como ela quebrou o Brasil, é necessário. Como ela quebrou, é necessário a reforma previdenciária. Só que esse ambiente não foi construído até agora, tá? Seria um imenso acerto do governo e do presidente da República se ele, a partir de agora, batesse nessa tecla: Dilma quebrou o Brasil, Dilma quebrou o Brasil. Nunca é tarde para pegar o mote de comunicação mais adequado. Bom, ele tem pouco mais de 2 anos aí. Aqui na Rádio Estadão nós entrevistamos o presidente, quando ele era interino ainda, e ele falou justamente essa questão de dizer não, que o Alberto falou, que ele não cairia na tentação de não adotar medidas impopulares, até porque ele falou que o retrato dele não vai estar na urna em 2018. Ele deu essa resposta aí. Isso aí, de alguma forma, ajuda ou não? Porque ele tem os aliados dele que querem, já tem uma disputa ali interna para ver quem é que vai ser o candidato, caso ele não seja. Parece que a gente só pensa na próxima eleição. Faz parte do jogo, né? Todo mundo, ano que vem, nós estamos em 16, né? Isso. Ano que vem, 17, pós-carnaval, isso vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Segundo semestre já... Olha só, na próxima eleição presidencial 2018, a gente não precisa conversar com ninguém do mundo político, é só uma questão lógica. Na próxima eleição presidencial 2018, muitos partidos vão ter candidatos, inclusive partidos que não tiveram nas últimas eleições. O PPS disse que quer ter candidato, enfim, inúmeros partidos, tá? Então, vamos aqui falar de uma maneira muito simples. Todos os partidos vão ter candidato na próxima eleição presidencial. Se todos vão ter, o PMDB vai ter. Uhum. Mas o PMDB tem a presidência e o presidente pode disputar a reeleição. Então, qual o sentido o PMDB tendo um candidato, que esse candidato seja outro que não o presidente disputando a sua reeleição? Não faz o menor sentido. É uma coisa lógica, tá? É uma coisa absoluta. Não, todo mundo teve candidato, inclusive o PMDB, mas o PMDB não quis que o candidato fosse o presidente dele que disputa a reeleição, que disputaria a reeleição. É uma coisa absolutamente sem sentido. Só se o desempenho dele desagradar a todos, né? Agora, ele tem essa tarefa de convencer os seus pares de que não vai sair candidato, porque aí ele consegue ter legitimidade para impor essas medidas amargas, né? Mas você só convence, você não convence isso falando, você convence aprovando a lei que proíba você de ser candidato. Apresentando essa lei... Se tem a possibilidade da reeleição... Aí pronto, está resolvido. Tá? Se você fizer isso, não precisa... Essa é a verdadeira persuasão no mundo político. Porque o mundo político, o acordo é no fio do bigode. Uhum. Tá? Você faz, desfaz, muda as condições. Tá? E aí a maneira de colocar isso de uma forma muito concreta é aprovando alguma medida dessa natureza. Que dificilmente vai acontecer. Quer dizer, eu sou do PMDB. Imagina a seguinte situação hipotética. Eu não sou o presidente da República, mas sou do PMDB. Trabalhei muito para ele chegar lá e gostaria que ele continuasse. E agora ele me diz, não, eu não vou. A pressão é muito grande. Vai ser cobrado por isso. Exatamente. Tá? Bom, e a base que o presidente tem hoje, ela é uma base confiável e numericamente suficiente para aprovar essas reformas, Alberto? Confiável é uma palavra difícil hoje. A gente está falando de uma maneira muito abstrata, tá? Eu, antes de vir para cá, estava lendo coisas em jornal dizendo o governo decidiu que ele vai jogar todas as fichas na aprovação do teto de gasto na reforma da Previdência, tá?
Por que eu acho interessante chamar a atenção dessa nota que eu vi agora há pouco na internet? Porque em algum momento na semana passada, ainda no início dessa semana, se falou em reforma trabalhista, 12 horas de trabalho. Quando você vai tomar medidas impopulares e medidas controversas, quanto menos medidas dessa natureza, melhor, para você não abrir muitas frentes de conflito. Sim. E aí você vai abrir frentes de conflito num momento de fragilização do sistema político, de um presidente que não foi eleito, em que sentido? A campanha eleitoral não foi em cima do nome dele. O presidente que tem que dizer não. Tem que dizer não. Então, quanto menos frentes de conflito, melhor. Tá? A frente trabalhista de conflito, ela mobiliza muito. Não é uma frente qualquer. Ela mobiliza interesses organizados que são canalizados não só na rua, mas hoje por meio de mídias sociais. Então, nós estamos falando ainda longe do acontecimento. Quando o acontecimento se aproximar, vai se estabelecer a comissão especial que vai debater a reforma da Previdência, vai ser enviada uma proposta pelo Executivo, vai ter a primeira audiência, vai virar uma guerra. Brasília vai ser ocupado, Congresso vai ter que aumentar a segurança interna, a caixa de e-mail, Facebook dos parlamentares. Então, e o PT agora está na oposição, e eles na oposição são muito articulados, né? O que eles sabem fazer melhor. E olha, e a gente, assim, uma coisa que não foi dita aqui, olha, é real, as demandas da sociedade brasileira são reais, tá? Estamos aí num momento de eleição municipal, inúmeras pesquisas foram feitas. O sistema de saúde dos municípios está destruído. Tá? As pessoas simplesmente morrem porque não tem atendimento. Esperando na fila. Dores crônicas, né? Então, por um lado, está lá a sociedade demandando. Aí você tem que dizer não, mas a sociedade está dizendo, mas eu preciso que ele diga sim. Não é simples. Quem tem razão? Né? Não tem um lado que tem razão. Né? A demanda da sociedade é relevante. Teve a reunião ontem com os governadores. Lá do Meirelles. E aí os governadores disseram, olha, Meirelles, teve lá um governador que falou isso, está nos jornais aí. Você está aqui falando de números. Nós, governadores, temos que lidar com as pessoas. Cada corte desse significa que é uma pessoa que vai morrer. Veja só, são argumentos que estão na mesa. E são argumentos relevantes. A sociedade está pressionando por mais gastos. E vai continuar pressionando. Mas você tem que dizer não. Tá? Então tem que ser eficiente. É uma equação complicada de se fechar. Sem dúvida. E nessa medida, até uma ideia que parece que a ministra Carmen Lúcia vai implementar é de segurar o reajuste dos juízes. Que, convenhamos, na altura do campeonato, se remunerar ou aumentar a remuneração dos juízes, que tem aquele efeito cascata, que e os governadores seriam seriamente afetados com os aumentos das magistraturas locais, é uma providência que até, como se diz, né? Importantíssima. Importantíssima. Bom, eu já estou indo para a conclusão, só vou uma pergunta bem simples. Há esperança de dias melhores aí, Alberto? E depois o Fernando. Olha, as crises são passageiras, né? Você sempre alterna momentos de bonança e dificuldade. Quando a gente olha trajetórias sociais da história das sociedades, a sociedade vem melhorando, o Brasil vem melhorando desde sempre, nos últimos anos. Nós estamos numa crise profunda. Ela é passageira, isso a gente pode afirmar com muita convicção, claro. O que é difícil dizer é quanto tempo ela irá durar, né? Toda a nossa conversa aqui, o tema, na verdade, o tema central, é a dificuldade de você coordenar ações políticas que levem a decisões que encurtem a crise, tá? Então, é muito provável que essa crise seja mais longa por conta disso. Tá? Eu diria assim, qual é a probabilidade maior? A probabilidade maior é do sistema político não conseguir responder à crise, por conta do que a gente está vendo aí. Então, a crise ela irá se resolver, talvez pelo lado da inflação, o governo não vai conseguir cortar gastos de uma maneira, né, sustentável. Então, a saída vai ser ter mais inflação crônica. E a sua avaliação, Fernando, para a gente concluir? Eu acredito que a visão que temos deve ser positiva. As instituições estão funcionando, o Judiciário, o Ministério Público, a própria Polícia Federal tem desenvolvido as suas atividades sem restrições. O direito de defesa tem que ser assegurado, obviamente, mas esse cenário ele é muito positivo até para essa evolução que o Alberto mencionou da nossa República, né? É importantíssimo que continue nesse passo e, por conta disso, a visão é positiva.
Muito bem, quero agradecer então a Alberto Carlos Almeida, sociólogo e cientista político, obrigado pela presença. Obrigado. E a Fernando Brandão Whittaker, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, obrigado aqui pela presença Eu também. que agradeço mais uma vez. E eu agradeço ao ouvinte, ao telespectador da Rádio Estadão que esteve conosco, em mais um Estadão Discute, e que volta na semana que vem, sempre nessas duas plataformas do Grupo Estado. Até semana que vem, então.